Aqui nos reunimos a meditar na tua santa palavra. Pai, desperta o nosso coração para ouvir e entender esta palavra. Senhor, que essa mesma palavra fique guardada em nossa alma e espírito, para que cada um de nós sejamos uma bênção em tuas mãos. Em Cristo Jesus. Amém. Amém? Atos dos Apóstolos, o capítulo 28, versículo 1. Vamos ler então, que diz o seguinte: estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazendo bastante frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram uns com os outros: com toda certeza, esse homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou que caísse morto de um momento para o outro. Mas, havendo esperado por muito tempo e observando que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um Deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia o seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e desinteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e, logo depois de orar, pôs-lhe as mãos e o curou. Havendo ocorrido este fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e, quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento que necessitávamos para a viagem. Glória a Deus. Amém? Isso aqui é aquela realidade, é a verdade da pessoa que ajuda o próximo. Olha que Paulo ajudou uma pessoa que ele não conhecia. De fato, ele não conhecia aquelas pessoas. Para eles eram bárbaros, estrangeiros. A mesma coisa para os habitantes, os naturais da ilha. Quando viram aqueles homens que eram náufragos, que o navio afundou ali, o navio ficou parado nos bancos de areia, e ali aqueles homens caíram no mar, se perdeu o navio, mas aqueles homens caíram ao mar e foram dar com esta ilha de Malta. E ali havia os habitantes, os nativos daquela ilha, os naturais, e aqueles homens que vieram do navio. Alma nenhuma se perdeu, porque o Senhor estava com eles. Se eles tivessem dado ouvidos a Paulo,
ele ter saído de Creta, de Chipre, de onde ele estava, mas não deram ouvidos a ele. E deram ouvidos mais aos marinheiros, ao timoleiro, às pessoas, ao capitão. Eles sabem o que fazem. Mas Paulo, o homem, já estava sendo o quê? Alertado por Deus. Deus já estava falando com eles. Quando eles saíram de lá, o mar tornou-se mais revolto. E o perigo iminente de eles morrerem era grande. Ao ponto dos soldados logo falaram um com os outros: vamos matar logo os prisioneiros, porque senão eles vão escapar e vai dar só para nós. Mas ele diz: não faça nada, porque o Senhor meu garantiu que ninguém morrerá. Então foram e estavam agora na ilha. Glória a Deus. E ali vários fatos ocorreram naquela ilha. Estava chovendo, muito frio, mas os habitantes da ilha foram generosos para com eles. Receberam bem, fizeram a sua parte como hospitaleiros. E ali fizeram aquela fogueira e um fato curioso aconteceu. Uma cobra, uma víbora, mordeu a mão de Paulo. E aí eles pensavam: esse homem aí, ele é perverso, um assassino. O pecado dele deve ser muito grande, a maldade dele deve ser terrível, porque já teve um naufrágio, quase morreu, não morreu, mas a justiça o persegue. Esperavam que ele morresse, e não aconteceu isso. Ele não inchou, o veneno também não fez aquele efeito que deveria fazer. Por que isso aconteceu? Deus guarda os seus. Praga alguma chegará à tua tenda, né? Se tomar alguma coisa mortífera, tomar veneno, não vai acontecer. E se algum cobra, serpente ou escorpião lhe picar, também não vai acontecer mal algum. Por quê? Se é uma prática inocente, Deus guarda. Amém? Porque é uma prática inocente. Aconteceu sem você provocar a causa. Entendeu? Aconteceu. Não foi porque você provocou, porque aconteceu. Você não sabia. Paulo não sabia que a cobra estava ali. Se soubesse, ele não tinha pego, ele tinha matado ela antes de pegar os galhos. Certo? Então ele não provocou aquela situação. Ela foi um incidente. Aconteceu. Depois disso, quando eles viram que nada aconteceu a ele, mudaram o seu pensamento, mudaram o seu modo de vê-lo, porque até ali eles começaram a observar que Deus era com ele. Se bem que Deus, nesse caso, era o Deus de Paulo e não o Deus dele, não os deuses que eles serviam. Por quê? Porque eles serviam a outros deuses, que na verdade não eram deuses, mas eles julgavam ser deuses, vários deuses. E Paulo era o único que servia o único Deus verdadeiro. Aleluia! O único Deus verdadeiro. E então nós vemos também outro fato curioso. Quando o pai do maioral da ilha, que no caso Públio, que é o maioral, ou seja, o fazendeiro, né, o dono de grandes terras, de herdades naquele lugar, ou o homem mais rico daquela ilha, o pai dela estava o quê? Enfermo, com desinteria. Quem não sabe que a desinteria é diarreia, né? Estava com uma diarreia muito forte, dor de cabeça e por aí vai. Quando o Paulo foi visitá-lo, isso também não foi em vão, ali já houve a mão de Deus, o direcionamento de Deus. As coisas não acontecem por acaso. Deus, ele está no controle da situação. Quando acontece uma situação
desagradável em nossas vidas, mas Deus, Ele manda a salvação, Ele manda o despertar, amém? Ou antes que aconteça o mal, Deus nos alerta, para que não venhamos cair na cilada do inimigo. Então Paulo foi lá, quando soube disso, logo como um bom cristão, um homem de Deus, se prontificou, aleluia, e ali orou por ele, impôs as mãos e ele foi o que? Curado. Aí me pergunta, aquele senhor lá, provavelmente era um idoso, ele tinha fé? A Bíblia não declara que ele tinha fé, mas de bom grado ele aceitou a oração, de bom grado ele aceitou que Paulo pusesse as mãos sobre ele e que orasse por ele, aleluia. E por essa aceitação e pela fé de Paulo, pelo espírito de ousadia de Paulo, pelo esse espírito de intrepidez, que é o que eu espero que a igreja se desperte para isso, que não precisa ser uma autoridade dentro da igreja para que você possa orar por outro, mas que você creia somente em Deus, creia no poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo e faça a sua parte. Paulo dele fez a sua parte. Ele sabia que ele não tinha poder de curar, mas Deus tem. E essa certeza ele levou para o resto da vida. Aleluia, glória a Deus. E que a gente leve essa certeza para o resto da vida. Sem Deus, eu não sou nada. Mas com Deus, mais com Deus, acrescentando, somando, podemos fazer proezas. Aleluia. A pessoa sozinha, vazia, ela não vai poder fazer mais nada, ela não vai poder fazer muita coisa. Mas se tiver Deus na sua vida, a realidade será outra. Aleluia. Então ali aquele senhor foi curado, e aquele pessoal da ilha logo viram aquela situação, aquele feito, e mudaram os seus pensamentos. Aleluia. E ali eles mudaram o modo de pensar, o modo de agir. Está entendendo? Ou seja, quando você confia no Senhor, as coisas vão bem. Quando você passa a confiar em Deus, as coisas vão bem, muda a situação. Mas se eu vou sair confiando só em mim mesmo, na minha força, na minha inteligência, na minha capacidade, na minha sabedoria limitada, será que eu vou bem? Não vou. As coisas não sairão bem. As coisas não vão sair bem. Então é bom confiar no Senhor. Aleluia. Confiar no Senhor. Confiar em Deus. Sim, confiante como Paulo. Quando ele foi orar, ele orou confiante. Aleluia. Eles saíram da ilha de Creta, onde eles estavam. Como viram que lá não estava favorável para passar o inverno, tomaram conselho, soprou um vento favorável, vamos nessa. E Paulo os advertindo: não, vamos esperar. O mar, ele vai ficar revolto, vai haver tempestades. Não, nós estamos aqui com um time de navegantes de primeira. Nós vamos confiar no capitão e nos seus marinheiros. Tudo bem. Eu avisei. Chegaram naquela ilha, quando eles estavam em alto mar e as tempestades fortes, aí eles já estavam querendo jogar tudo fora e matar os prisioneiros. Não vai se perder ninguém. Ninguém vai se perder. O navio vai se acabar, mas nós vamos ser salvos,
E Paulo nunca deixa de citar a Deus. Ele nunca deixa de citar o Senhor. Porque o anjo do Senhor, o anjo do Deus é consigo, me alertou que ninguém vai se perder. Aleluia. E nessa certeza ele continuou até o final da jornada. Porque ele continuou naquela confiança. Deus é comigo, Deus está comigo, Deus vai me ajudar em todos os momentos. Então assim devemos permanecer confiantes em Deus, confiantes na promessa do Senhor para com a nossa vida, porque o Senhor Jesus disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, até a consumação dos tempos, estarei convosco. Então Deus está sempre a favor, conosco, para o que crê, para aquele que crê, para aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, porque é no nome do Senhor Jesus Cristo que fora dado todo o poder e autoridade. Deus concedeu ao Senhor Jesus, nosso Salvador, toda a autoridade plena. Então vamos fazer e tomar o conselho de Paulo, permanecermos fiéis ao Senhor nosso Salvador. Amém? Então vamos continuar servindo a Deus de todo o coração. Glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor.